Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo, tudo bom? Meu nome é Fábio Souza, eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o nosso canal Fla Cegueta. E meu amigo e minha amiga, como eu costumo dizer, o negócio aqui é o seguinte: deixou chegar, já era. Então, galera, o Flamengo está se preparando para pegar o Botafogo. O jogo será realizado amanhã, às 9 horas da noite, no estádio Newton Santos, o popular Engenhão. Todos os ingressos por parte dos visitantes foram vendidos, portanto, o Flamengo colocará cerca de 4.000 rubro-negros para apoiá-lo. Porém, as notícias do time que entrará em campo não são nada animadoras. Saiu ainda há pouco que o Sampaoli talvez entre com aquela formação de 3 zagueiros, o que já foi provado por A mais B que não dá certo. O Flamengo com 3 zagueiros não funciona, mas parece que o nosso querido professor Pardal vai insistir nesta formação no jogo de amanhã. Outra surpresa é a escalação como titular do atacante Pedro. Pedro deve entrar como titular, colocando assim o Gabigol, o Gabriel Barbosa, no banco de reservas. É tudo muito complicado quando se diz respeito a Flamengo, a Jorge Sampaoli, enfim, né? O negócio não tá legal não. Cara, no corte recente de Flamengo e Botafogo, nos últimos 12 jogos, corte de 2019 para cá, o Flamengo leva ampla vantagem. São 12 jogos, são 9 vitórias para o Flamengo, com 2 derrotas somente e um empate. E o cara que mais marcou nesses confrontos foi o Gabigol. O Gabigol é o artilheiro recente do clássico Flamengo e Botafogo. O Gabigol tem 4 gols. Na segunda colocação aparece o Everton Ribeiro. Aliás, o Bruno Henrique com 3 gols. Depois o Everton Ribeiro com 2 e por aí vai, né? Então, quer dizer, no jogo de amanhã, o principal artilheiro do clássico ficará no banco de reservas para entrar um cara que está com a cabeça mexida, um cara que não está rendendo, um cara que fez bastante gols na temporada. Sim, o Pedro é o principal artilheiro do Flamengo na temporada, mas já há bastante tempo que não está rendendo. E, enfim, depois da briga, tudo que a gente viu acontecendo, ele perdeu rendimento ainda mais. Então o Sampaoli acha que o Pedro, no jogo de amanhã, é uma opção mais importante, mais eficiente do que a do próprio Gabigol, que é o artilheiro do clássico. Mas vai entender uma coisa dessa, né? Do mais, as notícias são essas: Flamengo está a 15 pontos do Botafogo, tem a chance de encurtar para 12, se encurtar talvez a esperança de ser campeão brasileiro permaneça viva, se ao menos empatar aí já era, meu irmão, já era e ponto final. Sobre o Gabigol, renovação de Gabigol, vou falar um pouquinho sobre isso, tem outras notícias também, quero falar do Renier e do Everton Ribeiro, mas antes disso aqui, eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, galera, sempre ativando o sininho, de modo que não percam mais as notificações dos próximos conteúdos. Queria pedir também que vocês deixassem um comentário com críticas, sugestões, ainda que seja um emoji, enfim, fique à vontade para escrever o que vocês bem quiserem. Peço também que deem um like para o YouTube entender que o trabalho aqui apresentado está sendo feito com razoável qualidade, enfim, essa coisa toda, né? E por fim, compartilhe o Fla Cegueta para que outras pessoas tomem ciência de que há um novo canal falando de Flamengo aqui no YouTube. Lembrando, galera, todo o seu engajamento é completamente gratuito, não custa nada, é 0800, é free. Então, por favor, façam isso pelo canal, façam isso pelo Fla Cegueta, façam isso por mim. Muito obrigado e vamos aqui às notícias, às breves notícias, né? Deixa eu falar aqui outra parada. São Paulo ontem foi eliminado na Copa Sul-Americana para a LDU, perdeu nos pênaltis, e o Dorival Júnior na coletiva falou uma parada bastante interessante que eu achei, sim, ele falou uma parada muito importante que eu achei bastante interessante, na verdade, trazer aqui para o canal. Ele falou a respeito daquela coisa do caicai, da cera no futebol, sabe? Essa prática absurda. E, enfim, eu achei tão bacana o que ele disse que eu resolvi trazer aqui para o canal. Eu vou mostrar sua fala já e vou tecer alguns breves comentários com relação a isso, tá bom? Só um segundinho. Antes, vamos aqui às notícias. Aqui, ó, renovação de Gabigol. Cara, a notícia que acabou de sair é que o Landim decidiu travar a negociação com o Gabi por causa do problema dele com o Marcos Braz. Já é fato consumado de que ambos não estão se dando bem.
e que um ou outro vai ter que picar a mula do clube. Provavelmente será o Marcos Braz. Porém, no meio desse cabo de guerra, Landim puxa a sardinha para o seu vice de futebol, para o Braz, e assim deixará a negociata do Gabigol em segundo plano. A negociata havia sido iniciada recentemente, mas agora parou, travou geral. Claro que por conta desses últimos episódios, por causa da festa lá que o Gabi organizou, pela falta de rendimento do próprio atacante, né? Isso tudo aí. Mas eu acho que o Landim tá certo. Eu acho que o Rodolfo Landim tá certo, porque, cara, o Gabigol tem contrato até final de 2024. Ele tem mais um ano e pelo menos 4 meses de contrato. Então não tem por que pensar em renovar agora. Esses atletas têm que parar com essa mania de ter contrato longo e faltando 2 anos querer renovação para ter ganho salarial. Pô, os caras já ganham uma fortuna, querem mais o quê? O Gabigol não tá fazendo por onde merecer um salário de 50% acima do que ele já ganha. Ele não tá fazendo por onde. Então, ele tem mais é que ficar quieto, tem mais é que entrar em campo, tem mais é que jogar bola e ponto final, cara. Nesse ponto aqui, ó, Landim está mais do que certo. Deixa a negociação do Gabi para um futuro, né? Pro ano que vem e é isso aí, cara. Se no início do ano, na próxima janela, abrir ali uma proposta de modo que ele saia para a Arábia, Estados Unidos, seja lá o que for, o problema dele, ele que vai embora. O Flamengo não pode fazer loucuras para manter um atleta que não está rendendo, não pode ser escravo de jogador nenhum, né? E o atleta tem mais é que se conformar com a situação que ele apresenta. Afinal de contas, como eu disse, ele tem contrato até o final de 2024 e é muito bem pago para isso. Everton Ribeiro de saída do Flamengo, olha isso, cara. Cara, é fato consumado também que o quarteto fantástico do Flamengo vai se desfazer. E não vai demorar, sabe? Quadrado Mágico, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, os Beatles do Rio de Janeiro, né? É fato que esse quarteto vai se desmanchar. Eu acho que o Everton vai ser o primeiro a sair fora. Porque a notícia que saiu é que o Inter Miami tem interesse em contar com o jogador no próximo ano, na próxima temporada. O Inter ofereceu para o Everton 3 anos de contrato e um salário de 2 milhões mensais. Cara, é muita coisa, é uma proposta tentadora e há rumores de que ele está organizando seu passaporte, pedindo visto tanto para ele quanto para os seus familiares. Quer dizer, se o Flamengo não correr para renovar com o Ribeiro, e aí sim, valorizar o atleta, mesmo porque ele tem contrato encerrando no final deste ano. Se o Flamengo não correr atrás desta renovação, ele vai embora, né? É uma boa a saída do Ribeiro? Não tenho opinião formada. Às vezes ele entra e joga muito, às vezes ele entra e não joga nada. Se bem que na maioria das vezes ele não está jogando nada. É um jogador caro, porém é um jogador emblemático, um jogador histórico para o clube, merece todo respeito, merece sim que a sua vontade seja atendida, né? Até certo ponto, é claro. Então vamos ver o que o Flamengo vai fazer com relação a isso. Mas acho que ele vai querer, cara. Ele vai querer sair fora porque o Everton já não é mais um moleque também. Tá se encaminhando para aquele momento da carreira onde as coisas começam a se decidir e ele precisa fazer mais dinheiro do que ele já ganha, porque a ganância do ser humano é assim, né? E quem não gostaria de jogar ao lado do Lionel Messi, o maior jogador de futebol dos tempos modernos, né? O Everton com certeza está com a cabeça mexida. E outra notícia de mercado é sobre o Renier. O Renier foi emprestado para o Frosinone da Itália. Eu achei que o Flamengo poderia trocar um papo com o Real Madrid para tentar trazer o garoto para cá, para ele poder recuperar seu futebol, já que na Europa ele não está conseguindo jogar, né? Renier está indo para o seu 3º empréstimo, foi emprestado para o Borussia Dortmund, não conseguiu jogar, saiu parece que para o Girona, né? Uma coisa assim, não conseguiu e agora está indo para a Itália, lá para o Frosinone. É um empréstimo sem cláusula de compra, então vai ficar no clube italiano até o final da temporada e quando tudo terminar, ambos clubes, Real e Frosinone, vão decidir o que vai fazer com ele. O Flamengo poderia ter tentado trazer o garoto, mas enfim, essa possibilidade já está mais do que encerrada. Falar em encerrada, a janela europeia também fechou as portas. Aliás, as janelas europeias fechou as portas. As janelas europeias se fecharam.
ninguém sai. Ninguém sai, ninguém entra, né? Então aquelas especulações de Ayrton Lucas, de Vitor Hugo, do próprio Pedro, e, enfim, já era. O Flamengo vai até o final do ano com o que tem. É isso aí. Vamos torcer para que esses caras foquem dentro de campo e deem o sangue, deem o suor e coloquem o Flamengo ao final da temporada numa posição honrosa, que é o que o Flamengo merece, tá? Dorival Júnior, trazer aqui logo a fala do Dorival para que vocês entendam o meu comentário. E foi uma coisa muito bacana que ele disse, né? Olha só, e quando assim que ele terminar eu vou tecer meus comentários com relação à sua fala. Eu gostaria que a minha opinião não fosse levada em consideração pelo jogo de hoje, tá? Mas no meu modesto entendimento, o futebol tinha que ter o que tem o basquete: X tempo de bola rolando, tá? Devia ser cronometrado o tempo. Evitaríamos toda e qualquer situação que existem e que são reais. Primeiro, excessivo a perda de tempo com jogadores simulando. A mesma simulação que levam a arbitragem a terem dúvidas em relação a uma situação ou outra. Isso daí, não especificamente a partida de hoje, mas num todo, é um absurdo o que acontece dentro do Campeonato Brasileiro. Nós deveríamos dar um exemplo claro e real, pedindo mudanças em tudo isso, porque isso daí é uma questão de comportamento. Mudarmos esse tipo de comportamento. Quem são os culpados? Ninguém. Nós temos que estabelecer que pararíamos a partir de hoje com tudo isso, porque é inadmissível a gente ter um espetáculo e boa parte desse espetáculo ser consumido com momentos desnecessários, onde os jogadores preparam, a arbitragem contemporiza e todos nós participamos disso, o que denigre muito a imagem de um futebol bem jogado. Futebol, o principal esporte do planeta, cara. Acho que ele deveria passar por algumas mudanças, poucas mudanças, porque tem certos regulamentos ali que, com a evolução natural do ser humano, a evolução física, sabe? Algumas regras antigas estão atrapalhando o desenvolvimento do futebol, cara. Por exemplo, essa parada do tempo, vou falar primeiro do tempo. Concordo com o Dorival, o tempo deveria ser acrescido, mas não parando o cronômetro. Eu acho que travando o cronômetro vai causar uma certa agonia, porque, cara, a gente assiste basquete, aquele para do relógio dá um nervoso na gente, sabe? Agora tu imagina isso no futebol. Acho que a melhor forma de contar o tempo seria o seguinte: teria que ter alguém do lado de fora com um cronômetro, medindo todo o tempo em que a bola para, seja nas faltas, escanteio, lateral, cera, substituição, enfim, essa coisa toda. Sei lá, no final de tudo, deu 10 minutos? Pô, tira aí 30%, joga fora e 70% dá de acréscimo. Pronto, cara, resolve a parada, entendeu? É isso. 10 minutos de paralisação num tempo inteiro. Descarta 3 e dá 7 de acréscimo. Fica uma coisa exata, sabe? Uma coisa exata. E esse tempo tem que ser contado e mostrado no display da TV para que os torcedores fiquem por dentro do tempo que será dado ao final, sabe? Assim, toda cera não terá valor algum, os jogadores poderão ficar caindo, o tempo será acrescido do mesmo jeito, é uma coisa exata, é matemática pura e problema resolvido, sabe? Porque assim, por mais que os juízes reponham o tempo, nunca o tempo reposto é aquele que tem que ser correspondido à lisura do jogo, sabe? Então, trazendo isso para a matemática, a coisa será resolvida. Dorival tem plena razão e alguma coisa precisa ser feita com relação a isso. Sobre as regras que eu quero apontar são as seguintes: como a fisiologia, o corpo humano mudou, cara. Os caras estão mais talentosos, os atletas estão mais rápidos, estão mais fortes. Então, o jogo mudou, cara, mudou. Então, por exemplo, quando o cara vai bater no escanteio e a bola faz a curva por fora, eu acho que o jogo deve continuar seguindo. É muito chato, cara. A bola fez a curva por fora e é dado como bola fora de jogo. A jogada para. Nesse caso tinha que ser igual ao basquete. Bola tá no alto, não tem contato algum com o solo, tá valendo. Pronto. Eu acho que por conta disso sairiam mais gols, sairiam mais jogadas plásticas, seria uma nova forma de reinventar o escanteio, porque
como, tô falando aqui, como o ser humano mudou, o talento aflorou, meu irmão. Muitos jogadores teriam capacidade de botar um efeito na bola que ela iria lá atrás do gol, cairia lá na frente da pequena área e alguém entraria com a cabeça ali e faria um golaço, sabe? Então, isso aí deveria ser revisto. E essa parada de bola fora deveria valer também nas laterais, sabe? Cara, fez um lançamento, bola correu por fora da linha, tá no alto, meu irmão. Tá valendo. Agora, se alguém meter o pé e o outro pé estiver no chão, claro que dá a bola fora, como se fosse no basquete, ponto final, né? Outra parada que deveria ser mudada, a regra do impedimento. Pô, cara, futebol é jogado com os pés, cara, então não tem essa que marcar impedimento de ombro ou de mão, ou até mesmo de cabeça, sabe? Pô, o atacante tá ali disputando a posição com o zagueiro, o cara tá com uma mão na frente, a linha traçada e dá um impedimento. Porra, se gol de mão não vale, por que impedimento com a mão vale, sabe? Essa regra deveria ser mudada até para poder facilitar um pouco a vida do atacante, para sim saírem mais gols durante as partidas, porque o gol é a principal razão de um jogo de futebol. Então, o atacante tem que ter vantagem. Acho que o impedimento deveria ser marcado somente com a perna, joelho ou pé, ponta de chuteira. Ponto final, cara. Nada de mão, nada de braço, nada de ombro, nada de cabeça, nada disso. É pé e joelho e acabou. Resolveu o problema. São essas as mudanças que eu acho que as principais mudanças, né, que o futebol poderia passar. A IFF, que é a entidade responsável por isso, deveria olhar com mais carinho para deixar o esporte um pouquinho mais dinâmico. Tem outras coisas que poderiam ser adaptadas também, sabe? Mas, enfim, aí já seriam coisas mais complexas. Não sei se teria como o público aceitar logo assim de antemão, né? Mas a regra do impedimento, da bola fora e do tempo de acréscimo é muito fácil de ser resolvida. É isso aí, galera. Agora vamos ficar atento ao restante do dia. Vamos ver as notícias do Flamengo, que vai acontecer daqui em diante. Estamos nos preparando para o clássico e tomara que dê tudo certo no jogo de amanhã e a nossa esperança seja renovada. Muito obrigado, eu sou o Fábio Saúza, este é o nosso canal Flacegueta. Fiquem bem, curtam com seus familiares, fiquem com seus amigos, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e sejam felizes. Saudações rubro-negras, valeu!